Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 6º episódio Despertar do Dragão, o podcast de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos continuar falando sobre o 4º capítulo de Fogo e Sangue, Os Filhos do Dragão. Lembrando que nós dividimos esse capítulo em duas partes porque ele é muito grande. Muito, isso mesmo. E vocês também podem entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@dragão.cinemae.com.br ou através do formulário do nosso site dragão.cinemae.com.br. Mandem pra gente suas dúvidas, seus comentários e sugestões que a gente vai responder vocês. Beleza? Bom, então, como o capítulo é muito grande, sem mais delongas, vamos para a sinopse. Gesiel Bueno, por favor. Maegor é coroado. Ele voa para Porto Real, onde encontra os filhos do guerreiro que haviam tomado a cidade. Ele vence, mas quase perde a vida também. Ele é salvo por Tiana da Torre e incendia o septo da memória na colina de Rhaenys. Depois de convocar os seus senhores para dispersar os pobres irmãos, ele também aumenta a fúria de Vila Velha e do Alto Septão. As coisas pioram ainda mais quando ele anuncia que vai se casar com a terceira mulher, Tiana. Maegor convoca sua cunhada, a rainha viúva Alyssa, e a mantém cativa em Pedra do Dragão, com seus sobrinhos Viserys, Jaehaerys e Alysanne. Enquanto isso, a princesa Rhaena dá à luz a duas meninas, as gêmeas Aera e Raela. Aegon aproveita a ausência do tio de Porto Real para entrar escondido na cidade e reivindicar Quicksilver, o dragão fêmea de seu pai. Mas ao enfrentar Maegor numa luta memorável de dragão contra dragão, ele perece. E então Rhaena foge para Ilha Bela com as suas filhas. De volta à corte, a rainha Alice fica grávida, mas a criança nasce morta e retorcida, deixando Maegor furioso. Depois de ser acusada de adultério por Tiana, ela morre torturada. Termina a construção da Fortaleza Vermelha e Maegor organiza uma festa para os trabalhadores, só para depois passá-los da espada. Pequenas revoltas explodem pelo Westeros enquanto o reino começa a se revoltar contra o rei. Depois que suas outras rainhas morrem, Maegor se casa com outras 3 mulheres, entre elas sua sobrinha Rhaena, mas depois que descobre que Jaehaerys, seu outro sobrinho, estava prestes a começar um levante, o rei morre, empalado em seu próprio trono de ferro. Eita, nossa, muito bem. Esse é realmente um capítulo muito bom, um dos meus favoritos, para dizer a verdade. E no episódio anterior, né, a gente começou falando sobre a morte do Aegon lá em Pedra do Dragão e também sobre o reinado do Aenys, que foi praticamente um desastre, né? Ele acabou morrendo também em Pedra do Dragão. E terminamos na hora em que o Maegor é coroado. Lembrando, né, que o Maegor não foi coroado com a peça dourada, ornamentada, com a imagem do Sete que o Aenys usava, mas sim com a coroa de ferro e rubis vermelhos, sangue do Aegon, do pai dele, que a Visenya colocou na cabeça do Aegon, lá na beira da Água Negra, na colina, que ia acabar se tornando Porto Real. E depois da coroação, o Maegor vai direto para Porto Real e lá ele dá de cara com os filhos do guerreiro que tinham tomado o comando ali da região. Eles tinham inclusive transformado o septo da memória na própria fortaleza deles. Eles não reconheciam o Maegor como rei e faziam isso abertamente para todo mundo ver. Isso. E quando o Maegor chegou lá, ele foi desafiado pelos filhos do guerreiro, né? Eu achei muito interessante notar que o capitão dos filhos do guerreiro, que chama Daemon Morrigan, o Devoto, ele chama o Maegor de você e não de vossa graça, que é como as pessoas se referiam ao rei, né? Lembrando aqui, gente, filhos do guerreiro, porque o Deus de Sete Faces, né, que é essa religião aí da maioria das pessoas do Westeros, tem 7 faces, né? A velha, a donzela, a mãe, o pai, o estranho e o guerreiro. Esses são os filhos do guerreiro, beleza? Exatamente. E aí, né, quando o Maegor sugere que o impasse seja resolvido pelas espadas, né, pelo torneio ali, pelo desafio do Sete, ou seja, julgamento do Sete, como era feito na antiga Andalus,
ia funcionar dessa forma. Se ele ganhasse, os filhos do guerreiro iriam ter que aceitar ele como rei. E se ele perdesse, aí os 7 iam estar meio que dizendo que ele realmente não era digno de ser o rei. Então Maegor, ele ia selecionar 6 pessoas, né, totalizando 7 guerreiros. E os filhos do guerreiro iriam selecionar 7 campeões. Eles iriam fazer um duelo. E aí quem erguesse ali como campeão ia estar com a razão diante dos deuses, né? Diante do deus de 7 faces. E aí o Daemon Morrigen aceita. E ele fala pro Maegor: você, se referindo ao Maegor, consegue escolher seus 7 campeões? Isso, eu vou abrir aqui um parênteses rápido só para explicar que Ândalos é uma região do Essos, de onde vieram os Ândalos, que foi um dos povos que, muito antes da conquista, invadiram o Westeros. A maioria dos Esteros, inclusive, descende dos Ândalos, e eles tinham esse costume de resolver os impasses desse jeito, pelo julgamento dos 7. E funcionava assim, né? Um lado escolhe 7 guerreiros, o outro também, porque a religião deles era dos deuses de 7 faces, né? Por isso 7-7. E daí vai ser um lado vencedor, sem necessidade de uma luta entre os exércitos. Salvava muitas vidas isso, né? Mas a gente vai ver já já que o Maegor não tinha nenhuma intenção de ser magnânimo, né? Com isso, quando ele propôs esse duelo dos 7. Ele queria só mostrar mesmo que ele era fodão. E aí depois de um duelo extremamente violento e bastante equilibrado, só restaram de pé Maegor, que estava empunhando a fogo negro, o Daemon, o devoto, e um outro cara ali chamado William, o errante. O Maegor, ele era um cara, né, lembrando que ele era um excelente combatente, e ele derrota os dois. Né, ele era um dos maiores guerreiros da sua época. Só que mesmo assim o Daemon consegue desferir um golpe na cabeça dele, que chega a rachar o elmo. E aí fere, né, gravemente o Maegor, e o Maegor acaba em coma. Bem feito. Só que o Maegor não morre, né? Aí o Maegor vence, né? Com a vitória dele, as Espadas da Fé, que era um outro nome usado pelos filhos do guerreiro. Eles se ajoelham diante dele, né? Quer dizer, é um modo de dizer, porque o Maegor estava lá desmaiado, né? Todo estrupiado. Mas eles reconhecem que tinham perdido. E aí eles acabam tendo que se resignar e aceitar que tinha um novo rei ali, né? Mas mesmo assim, sobraram alguns que não queriam ter tido que jurar a obediência e queriam seguir lutando contra o Maegor. E claro que a gente pode esquecer, né, que enquanto o estudo estava rolando, a rainha viúva, a Alyssa, proclamou o filho mais velho dela, o príncipe Aegon, como o legítimo herdeiro do trono. Né? Mas ninguém deu ouvidos a ela, e eles vão se arrepender disso, né, Gisele? Vão se arrepender profundamente, né? E seguindo, o Maegor acabou ficando em coma durante 28 dias e só acordou quando um navio chegou de Essos trazendo a Alice Harroway. Vocês se lembram dela, né? Era a segunda mulher de Maegor e junto com ela a Tiana da Torre. É uma das personagens mais interessantes de toda a história, na minha opinião. Ela era extremamente peculiar. Ela o livro a descreve como uma mulher de beleza de pele alva e cabelos cor de corvo. E ela era filha bastarda de um Magister Pentoche e também uma dançarina de taverna que se alçou à condição de cortesã. E assim que a Tiana chegou, a Visenya dispensou os mestres e septões que cuidavam do Maegor e entregou o rei aos cuidados dela. Cara, e aí na manhã seguinte o rei acordou, levantando-se com a luz do sol, para dizer, né, para citar o livro. E olha, eu tô para dizer que a Tiana, ela me lembra muito a Melisandre. Não fisicamente, né, porque a gente acabou de ver a descrição da Tiana, né, morena, de pele branquinho, cabelo escuro e tal. E a Melisandre é toda vermelha, né, toda ruiva, mas, sei lá, eu senti uma coisa parecida nesse espírito delas, esses poderes esquisitos e obscuros que elas têm. Mas ela partilha da Melisandre aquele mesmo ar de feiticeira, né? Aquele mistério e tudo mais. Exato. Mas, enfim, a primeira coisa que o Maegor faz quando ele acorda é ir lá no Septo da Memória, onde estavam os filhos do guerreiro. Tinha muita gente lá, tinha uns 700 deles, fazendo as orações matinais. E aí ele põe fogo em tudo com Balerion, que nem o Aegon tinha feito lá em Harrenhal muitos anos antes. E aí eu acho legal que o livro fala que o Maegor deu à nata dos filhos do guerreiro um ígneo fim. E ígneo
significa produzido pelo ou resultante da ação do fogo. Eu achei bem legal a escolha da palavra. Eu também achei bem legal. E aí logo em seguida o Maegor faz um decreto ordenando que os pobres irmãos dobrassem o joelho. E aí eu acho legal fazer uma pausa rapidinho para explicar um pouco melhor sobre essas ordens que a gente está falando. Filho do guerreiro, pobres irmãos, né? É bastante coisa. Não é fácil não. Isso, exatamente. Mas vamos destrinchar aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Os filhos do guerreiro e os pobres irmãos eram todos membros da ordens da fé militante. Eram ordens diferentes que haviam dentro da fé. Nessa época da história, a fé tinha esses homens que não eram só religiosos, eles também eram guerreiros, encarregados pelo próprio Deus das Sete Faces, especialmente pela faceta do guerreiro, de manter a ordem da fé dos sete. A diferença é que os filhos do guerreiro eram tipo a elite. Eles eram iguais aos maiores cavaleiros de Westeros. Tinham boas espadas, armaduras, treinamento militar, treinamento de combate. Eles eram iguais aos maiores cavaleiros ali que a gente tem noção. Eles tinham o mesmo treinamento. Já os pobres irmãos eram como se fosse o povão. Se eles se viam em uma situação de combate, eles lutavam ali com utensílios agrícolas e pedaços de aço que eles conseguiam arranjar. Não tinham treinamento militar também e também não possuíam equipamentos. É isso mesmo. Aí o Maegor queria que os pobres irmãos dobrassem os joelhos também, né? Mas o decreto dele, esse decreto que ele fez, não surtiu efeito. E aí ele ordenou que os senhores do Westeros, vassalos dele, dispersassem todo mundo da força, todos os membros da fé. Consequência, o Alto Septão lá em Vila Velha convocou os legítimos e pios filhos dos deuses para defender a fé. Aí 9.000 pobres irmãos apareceram para pegarem armas contra os senhores do Maegor, liderados por Wat, o lenhador. E aí teve uma luta horrível na beira de um rio chamado Vago, mas como a gente já disse, os pobres irmãos não eram um exército, eles não tinham armadura, não tinham nenhuma arma decente, ou seja, eles não tinham nada, não tinham grandes chances. Acabou que eles se viram cercados pelos exércitos de Maegor e foram derrotados sem chance alguma, foi literalmente um massacre. Foi tão terrível que, citando o livro, as águas do Vago correram vermelhas por 20 léguas. E aí, a partir desse dia, a cidade e o castelo onde a batalha foram travadas ali, ficou conhecida como Ponte Amarga. Bem poético, né? Eu amo esse jeito que o George Martin escreve, cara. Pelo menos a maior parte do tempo. Eu gosto muito, ele tem umas discussões muito, muito inspiradas, né? Não necessariamente... Elas são realistas, mas nem sempre. Mas é bem poético, né? É bem interessante. Eu acho ele foda. Eu também. E aí, continuando. O Maegor também, né? Enquanto isso, ele acaba enfrentando uma segunda ordem dos pobres irmãos. Ainda maior que a primeira. Se a primeira tinha 9.000, essa tinha 13.000 homens. Que eles haviam conseguido chegar bem perto de Porto Real. Ali no grande delta do Água Negra. Do rio Água Negra. Porém, o Maegor, ele também vence sem muitas dificuldades essa batalha. Ele vence mais de 20.000 homens, cara. Eita, nós. Só que a gente vai ver que essa guerra, né, contra a fé militante, ela ainda vai durar um bom tempo. Só que por enquanto o Maegor tava só ganhando, né? A sorte tava sorrindo pra ele. Aí ele, todo vitorioso lá, não se cansando de provocar a Vila Velha, né? O Alto Septão também, e todo mundo, ele cansa todo mundo. Ele anuncia que ele vai se casar com a Tiana da Torre. E aí eles se casam mesmo, na colina de Rhaenys, sobre as cinzas do septo da memória, onde ele tinha matado os filhos do guerreiro. Cara atrevido pra caramba. E ele mandou buscar à força para comparecer ao casamento. Quem? A rainha viúva, Alyssa, com os filhos dela. E aí depois do casamento, a Alyssa inclusive é incentivada a se juntar às senhoras lá que iriam despir o rei na noite de núpcias, que era um costume lá de Westeros. Os noivos eram despidos ali por alguns dos convidados. Só que nessa noite, o rei vai se deitar não só com a noiva. A Tiana e mais a Alis, a outra mulher dele, também acabam se juntando a eles numa noite de luxúria carnal ali. Virou bagunça. Bagunça, um bacanal. Isso. E aí, enquanto isso, né, o Alto Septão, vendo toda essa cena, toda
essas atitudes libidinosas ali do Maegor, começa a referir as esposas do rei Maegor como suas meretrizes, ou seja, eles não reconheciam esse casamento como legítimo. Claro que não. Mas e o Aegon e a Rhaena? Onde é que eles estavam esse tempo todo? Eles estavam lá em Rochedo Castle, sob a proteção bem discreta do Lord Lyman Lannister, porque o Lyman Lannister ele não apoiou publicamente a causa do Aegon com medo de uma represália, né, do Maegor e do Balerion lá em Rochedo Castle. E a Rhaena, lembra, ela estava grávida. Lembrando que a maioria dos jovens fidalgos que tinham ido lá na turnê real depois do casamento deles e que foi interrompida com a revolta do povo, depois o Aenys morreu, aí veio o Maegor e deu muito ruim para eles, né? A maioria desses fidalgos aí, eles debandaram pro lado do Maegor, inclusive as Aias e as companheiras da Rhaena, exceto uma amiga dela chamada Alaine Royce e uma antiga preferida da Rhaena também, a Melanie Piper. Guarda esse nome aí, galera, Melanie Piper, porque ele vai ser importante daqui a pouco. Isso, e aí os partidários do Maegor diziam que o Aegon era fraco como o Aenys, né, o pai dele, especialmente porque o Aegon ainda não possuía um dragão, ainda mais que a irmã e a mulher dele já montava o dragão fêmea Dreamfire. E além disso, né, a presença da Alyssa no casamento de Maegor foi exaltada como a prova de que ela mesma havia abandonado a causa do próprio filho. Isso não era verdade, mas, né, o Maegor ele foi inteligente nisso, porque colocando ali a Alyssa no casamento, passa a mensagem para as pessoas de que ela havia abandonado a causa do próprio filho, o que não era verdade. Não mesmo. Mas aí, com o nascimento, né, das gêmeas, a Arya e a Rhaella, a Rhaena começa a implorar pro Aegon para eles irem embora do Westeros. Porque nada mais importava para ela do que a segurança, né, das gêmeas. Só que o príncipe não quer nem ouvir falar disso. Ele insistiu que ele queria tomar de volta o que era dele de direito, que era o trono de ferro. Isso, exatamente. E aí, em 43, depois da conquista, Maegor havia se encarregado pessoalmente da construção da Fortaleza Vermelha lá na colina de Aegon. Sendo que ele mandou destruir boa parte do que já havia sido construído, porque ele queria que o castelo tivesse passagens secretas e túneis. Por isso ele acabou chamando novos construtores e trabalhadores. Ele mandou construir também um reduto fortificado, cercado ali por um fosso seco, que é na verdade um castelo dentro de um castelo, separado ali por um fosso, né, bem fundo ali. Esse castelo dentro do castelo ficaria conhecido como Fortaleza de Maegor. A gente tem até o Joffrey Baratheon, né, fazendo umas atitudes maquiavélicas nesse fosso aí da Fortaleza de Maegor. No capítulo do Ned Stark, lá nas Crônicas do Gelo e do Fogo, no primeiro livro, A Guerra dos Tronos, a gente tem uma boa visão dessa Fortaleza de Maegor e do Fosso Seco, porque é nessa parte ali que ficam os aposentos reais. É cheio de ossos, de esqueletos, esse Fosso Seco aí, é bem terrível mesmo. Então, mas assim que a Fortaleza Vermelha ficou pronta, ele mandou executar todos os construtores e trabalhadores. Cara, que mal, ele deu uma festa, ele chamou todo mundo que trabalhou no castelo só pra no final matar todo mundo. Porque ninguém mais além dele podia saber dos segredos da Fortaleza Vermelha. Foi isso que acabou resultando na fama do Maegor, o nome dele que entrou pra história, né? Que foi Maegor o Cruel. Porque ele fez com que os trabalhadores no futuro se recusassem a trabalhar para ele. Isso, exatamente. E aí nesse meio tempo, o Maegor resolveu se casar com a Tiana da Torre. E a Tiana passou a ser chamada de Tiana, a Senhora dos Segredos. E também sendo chamada de O Corvo do Rei, por causa dos cabelos dela. Diziam as más línguas que ela falava com ratos e aranhas e que todas as pestes de Porto Real visitavam ela durante a noite para contar a respeito de qualquer tolo insensato o bastante para criticar o rei. Ou seja, os bichinhos, as pessoas... Ela conseguia saber tantos segredos que as pessoas achavam que os animais, as pestes ali, que iam visitar o quarto dela para contar sobre as fofocas ali.
Que as pessoas Sei que lá, se estavam não era conspirando. verdade, né? Com as pessoas que estavam conspirando contra o rei. Aí uma coisa interessante será que é daqui que surge o cargo de mestre dos sussurros? Essa passagem não tem como a gente não relacionar ao Varys, né? Que era chamado de aranha. Embora não fossem os ratos e as aranhas que falavam com ele, mas sim os passarinhos, que nada mais é do que os espiões ali que ele contratava, né? Eu acho que é muito, muito provável que tenha surgido daí mesmo. O cargo de mestre dos sussurros, né? Do rei de Westeros. Os passarinhos eram chamados assim porque o Varys usava muitas crianças, né? Para contar as coisas para ele. Mas, bom, voltemos a falar então sobre a fé militante e os pobres irmãos. Depois daquele massacre todo, né, do Mego, eles nunca mais conseguiram se reerguer e se organizar para se tornarem realmente uma ameaça. Mas eles arranjaram 2 novos líderes. Um deles chamado Septão Lua e outro Dennis, o Manco. E então esse povo aí começou a aterrorizar as estradas, principalmente ali perto de Ponta Tempestade, né, perto de Porto Real. Era terrível passar por ali. Vamos deixar então as coisas mais claras a respeito dos pobres irmãos? A gente já falou, né, que eles não eram guerreiros, como eram os filhos do guerreiro, nos vários tempos da ordem, antes do Maegor acabar com todo mundo. Eles eram gente comum do povo, muito devota à fé, né? E os próprios líderes deles eram praticamente indistinguíveis dos bandidos comuns, ou seja, não tem nada daquela visão romântica de guerreiro, de armadura e cavalo e tal. A Sansa ia ficar muito decepcionada, né? Eles usavam couro fervido mesmo, roupas grosseiras e, no máximo, pedaços de aço enferrujado que eles encontravam. Armas, então, coitados, eles mal tinham espadas, né? Eles lutavam mesmo com machado de lenhador, graveto, afilados e ferramentas agrícolas, né? E uma das capitãs mais sanguinárias da ordem era uma mulher, e ela chamava Jane Pur Bexiguenta. Isso, exatamente. Realmente não era ali uma visão muito bonita de se ver, não. O engraçado é que quando a gente pensa em machado, né? Porque existe o machado de guerra mesmo, que era a arma preferida do Robert, né? O Robert Baratheon, que é uma arma terrível em luta. E ela é muito letal, não é qualquer um que consegue usar, porque é um machado muito pesado, bem diferente do machado de lenhador, que é um machado pequeno, né? Que é pra você cortar ali a madeira. Esse machado de guerra era um machado bem grande, um machado que existiam 2 versões, inclusive versões de machado com uma lâmina e machados de lâmina dupla, né, extremamente letal, você pode se machucar se você não souber usar isso, né, como um machado de lenhador, né. E aí, né, por causa dessa habilidade de manusear esse tipo de arma, é que o Robert era considerado ali como um dos maiores guerreiros nos tempos bons dele, antes de virar rei, lá na frente da história. Então é tipo como usar um machado de lenhador, né? Coitado dos pobres irmãos. E além dos pobres irmãos, os filhos do guerreiro, que também não eram nada se comparados ali com a sua ordem original, encontraram um novo líder, Sir Joffrey Doggett, o Cachorro Vermelho. Isso, e aí percebendo, né, esse novo levante, o Maegor e a Visenya, eles resolveram finalmente se mexer e acabar com a fé militante de uma vez. E depois de eles tocaram terror nas terras fluviais, eles se dirigiram finalmente para Vila Velha para enfrentar o Alto Septão, que tanto enchia a paciência deles, né? E a cidade se preparou para a luta e também para morrer, porque, né, estava chegando o Balerion. Aí o Lorde de Vila Velha, o Martin Hightower, ele convocou todos os vassalos, só que quando a Visenya chegou, ela encontrou novamente os portões da cidade abertos. Igualzinho tinha acontecido antes lá na época da conquista. E o Alto Septão tinha morrido misteriosamente na madrugada. Ninguém nunca soube o motivo da morte dele, mas várias teorias surgiram e nenhuma foi confirmada. Tudo que ficou sabendo, né, que foi uma noite bem agitada aquela, bem movimentada. E o que aconteceu foi que quando a Visenya e o Maegor chegaram lá em Vila Velha, pouco tempo depois, eles encontraram os portões da cidade abertos. Exatamente como na época da conquista. Foi isso.
Isso, e é claro que o novo alto septão legalista foi eleito por unanimidade. Um homem bem mais velho, com mais de 90 anos, que abençoou o Maegor como rei, né, era praticamente um pau mandado, e dissolveu formalmente os filhos do guerreiro e os pobres irmãos. A Visenya logo foi embora, mas o Maegor resolveu passar uma temporada lá em Vila Velha, onde ele acabou fazendo as pazes com a Cerise, a primeira e legítima para a grande maioria do reino, né, a sua primeira esposa. Lembrando que ela era justamente uma Hightower. Teve até uma segunda consumação ali do casamento deles com um banquete em Torralta. Maegor ficou lá se esbaldando com a nova conquista fácil dele. Mas bom, aí tava lá o Maegor reconsumando o casamento dele com a Cerise. E o Aegon e a rainha aproveitaram essa distração dele para sair de Rochedo Casterly, onde eles estavam, e correr até Porto Real, atravessando as terras fluviais, para buscar a Dreamfire e a Quicksilver. O príncipe resolveu reivindicar o dragão fêmea do pai dele, né? E para isso, eles contaram com a ajuda de alguns amigos da corte do próprio Maegor, que estavam lá muito pistolas com as crueldades do rei. E é legal notar, né, aqui que já dá para perceber que as pessoas não estavam felizes com o reinado do Maegor. E percebendo também que não tinham feito um bom negócio defendendo ele. E uma passagem muito linda fala que eles entraram em Porto Real escondidos em carroças puxadas por mulas e cheias de sacas de milho. Eles entraram disfarçados debaixo das sacas de milho e saíram montados em dragões. Aí depois eles voltaram para as terras ocidentais para tentar reunir um novo exército, né? Os dois ali agora possuíam dragões, então isso já é uma motivação ali para conseguir que os senhores os apoiassem. Só que, como eles não queriam comprometer o Lyman Lannister, eles foram para a Donzela Rosa, que é a sede da Casa Piper. Lembra que a gente falou para lembrar da Melanie Piper, que era amiga de infância da Rhaena? Bom, é aqui que ela entra, porque foi ela que convenceu a sua casa a lutar a favor de Aegon. Exatamente, mas não foi só a Casa Piper, né, que apoiou o Aegon. Lá dentre os senhores e os cavaleiros, todos que apoiaram, também estavam os lords Sterbeck, Root, Vence, Charlton, Frey, Page, Parren, Farman e Wesley, uma galera, além do Lord Corbray do Vale, do bastardo de Vila Acidentada e do quarto filho do senhor de Poleiro do Grifo. Claro que eu tô lendo isso, gente, porque seria impossível guardar todos esses nomes. Babo do George Martin de inventar tanto nome assim. Então, aí lá de Lannisporto, né, sob o estandarte do Sir Tyler Hill, que era o bastardo do Lyman Lannister de Rochedo Casterly, chegaram 500 homens. E foi um recurso, né, claro, que o Lyman Lannister usou para prestar apoio ao jovem príncipe e permanecer de mãos limpas aos olhos lá do Maegor, caso o rei vencesse. E no final dessa brincadeira, o príncipe Aegon conseguiu juntar 15 mil espadas. Não tinha nenhum grande senhor apoiando ele abertamente, claro, só senhores menores fizeram isso. Mas eles até podiam ter tido alguma chance se não fosse quem? A Tiana da Torre, porque ela lá com os subterfúgios dela conseguiu avisar o Maegor sobre as comunicações sorrateiras que estavam vendo lá entre os castelos, as pessoas influentes nos reinos e da qual o Aegon estava, né, se utilizando. E aí o Maegor encurralou o Aegon, mandando atrás deles os lords Harway de Harrenhal, Tully de Correrio e vários senhores da Campina. O Aegon ficou confuso, né, coitado, sem saber para onde se virar e ao mesmo tempo, né, gastou tanto tempo ali para conseguir esse exército. E aí o Maegor encurralou o Aegon, mandando atrás deles os lords Harway de Harrenhal, o Tully de Correrio e vários senhores da Campina. O Aegon, ele ficou confuso, né, coitado, sem saber para onde se virar e sem querer dividir aquele exército que ele custou tanto para conseguir. Então, sem alternativa, ele decidiu marchar para Porto Real. Mas aí ele se viu preso quando chegou ao sul do Olho de Deus, nas terras fluviais.
ele até, né, no meio ali que ele tava ficando cercado, ele até tentou atacar rápido para não ficar no centro da batalha, para não ser flanqueado. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa ali, o Maegor acabou chegando, né? Os soldados começaram a apontar para o céu ali, porque tinha uma sombra. Quem era, né? Maegor, montado no Balerion. Momento bastante épico aí da história. E foi aí que pela primeira vez, desde antes da destruição da Valíria, que aconteceu ali em Westeros a primeira luta de dragão contra dragão. O Aegon montou na Mercúrio para enfrentar o tio e o Maegor montou o Terror Negro, né, o Balerion. Luta de dragão contra dragão. Terrível. Só lembrando, gente, que Mercúrio e Quicksilver é o mesmo dragão, até porque a gente costuma falar tanto em inglês quanto em português. Quicksilver é a Mercúrio, que era a dragão do Aenys e que o Aegon tinha reivindicado. Então a Quicksilver, ela tinha 1/4 do tamanho do Balerion. E aí, então, ela não era páreo pro dragão mais velho, né, mais feroz, e as bolas de fogo que ela mandava eram muito fracas comparadas com as do Balerion. E elas foram, claro, engolidas e dispersadas por várias explosões de chamas negras do dragão maior. Então, o Balerion caiu sobre ela lá das alturas, o céu fechando as mandíbulas no pescoço dela e arrancou uma das asas da coitadinha. Nossa, que cena horrível, quase chorei nessa parte. E aí, né, lá em meio a toda a confusão, aos urros, a fumaça, a Quicksilver caiu no chão e também o príncipe Aegon morreu. E quando o jovem príncipe, né, morreu, caiu, o exército lá que estava em terra lutando desistiu de tudo, se dispersou também. E a vitória era do Maegor mais uma vez. 2.000 homens a favor do Aegon morreram também nesse dia, contra somente 100 do Maegor. E entre os mortos estava a Melanie Piper, tadinha, a amiga da Rhaena, que tinha apoiado ela. Coitada. E aí eu saber dessas notícias terríveis, né? A Rhaena, que, né, muitas pessoas poderiam questionar, será que se ela tivesse lá com o dragão dela, teria feito diferença na batalha? Porém, a dragão dela também era pequena, né? Também não ia ter muita chance ali contra o Balerion. Ao saber dessas notícias, a Rhaena, ela disse que não tinha tempo para lágrimas. Ela pegou as gêmeas e fugiu com a Dreamfire para Ilha Bela, que ali onde era comandado pelo Lord Mark Farman, que havia perdido na batalha lutando pelo Aegon. E aí, o Maegor, ao invés de tentar caçar, né, a Rhaena e tudo mais, ele resolveu voltar para Porto Real, porque ele queria ter filhos, né? Ele tinha 3 esposas, mas ainda não tinha um herdeiro. Então, preocupado, ele mandou buscar o príncipe Viserys, que era agora o primeiro na linha de sucessão, para ser seu escudeiro. Então, ele era muito inteligente, né? Ele deixou o garotinho ali perto dele para ninguém usar. O fato de ele ser o legítimo ao trono ali prejudicar o Maegor. Então, o Maegor acabou deixando um menino próximo dele ali e treinando ele para ser o seu escudeiro pessoal ali. Era escudeiro e ao mesmo tempo prisioneiro, né? Exatamente. Ele foi bem esperto mesmo. Foi bem esperto mesmo, Maegor. Bom, mas aí, pouco tempo depois disso tudo acontecer, a rainha Alice Harry anuncia que estava grávida. Aí o Maegor ficou felizaço, né? Ficou exultante. Aí ele decretou que a mulher dele tinha que ficar em repouso total. Ela não podia fazer mais nada, a não ser ficar deitada lá no quarto, esperando a gravidez passar. Só que quando a criança nasceu, quando chegou ao mundo, ela estava morta. E os membros Nossa, era um bebê horrível, com membros todos retorcidos, cabeça gigantesca, sem olhos, tadinho, era uma aberração mesmo. E foi quando a Tiana falou pro rei que aquela criança não era filho dele, que a Alice traía ele com todo mundo, com uma penca de homens de todos os tipos, velhos, jovens, feios, bonitos, nobres, cavaleiros, nossa, desde que fossem homens de potência comprovada. E o Maegor foi investigar e descobriu que era verdade, porque a Tiana entregou uma lista para ele com vários nomes.
E ele foi, investigou, descobriu que era verdade e saiu matando todo mundo da casa Harry, inclusive a própria mão dele, a própria mão do rei, que era o pai da Alice. Só que a pior morte mesmo foi reservada para Alice, tadinha, que ficou na mão da Tiana. Ninguém sabe, não se sabe exatamente o que a Tiana, né, que era uma feiticeira, também fez com ela, mas provavelmente ela foi muito torturada e depois foi esquartejada em 7 partes, e cada uma das partes foi colocada, foi pendurada em uma estaca dos 7 portões lá de Porto Real. Horrível, uma cena terrível mesmo. Extremamente cruel o Maegor, né? E não bastando... Ele é a Tiana. E a Tiana também, os dois se completavam. E aí, não bastando isso, né? Como se isso não bastasse, o Maegor acabou indo atrás dos outros Harry que não estavam na corte ou perto da corte. Inclusive, ele foi até a vila de Harry, no Tridente. E aí, por causa de tanto derramamento de sangue, disseram que, né, matou todo mundo que estava lá em Harry, no Tridente. E aí todo mundo, né, como você para pra pensar, olha quanto sangue foi derramado em Harrenhal. Então as pessoas começaram a falar que aquele lugar era amaldiçoado. Mas mesmo assim, era um excelente castelo. Então vários senhores eles queriam reivindicar o castelo para si. Só que para resolver essa situação, o Maegor ele não teve nenhum favoritismo. Ele realizou um torneio e o prêmio desse torneio seria que o campeão ia ficar com Harrenhal. O campeão foi Walton Towers, só que ele não chegou a reinar ali no castelo, porque ele não sobreviveu aos ferimentos. E aí os domínios de Harrenhal acabaram sendo divididos. Enquanto isso, em Vila Velha, o alto septão legalista do rei morreu e um outro septão foi eleito no lugar dele. Quem morreu também foi a rainha viúva Vicênia, que já estava bem velhinha também, bem acabadinha, coitada. Na confusão Coitada nada. Coitada de tadinha que tá velha, mas ela era sangue no zóio, né? Gente, eu achei que eu ia me solidarizar com a Vicênia nessa segunda vez que eu tô lendo o livro, mas realmente eu detesto ela. Ela é... Não tenho dó. Ela é vacilona, muito vacilona. E aí quando ela morreu, rolou uma confusão. E no meio dessa confusão, a Alissa aproveitou e fugiu com o Jaehaerys e a Alysanne. E além do mais, ela levou junto com ela a Irmã Sombria, a espada valeriana, ali de aço valeriano da Vicênia, né? E junto com a espada, levou também ali os dragões Asa Prata e Vermitor. Que era uma fera bronze e bege, um dragão jovenzinho ali, quentinho do forno. E aí, logo em seguida também, morre a primeira rainha do Maegor, a Cerise Hightower, que ele tinha feito as pazes quando ele foi lá para Vila Velha, lembram? E ela morreu de causa desconhecida. E aí, então, ele fica finalmente com só uma rainha, que era a Tiana, a feiticeira. Ainda muito pistola, o Maegor ordena que as ruínas do Septo da Memória que ele tinha queimado ali fosse removido para outro lugar. E aí naquele lugar, por quê? Porque ele queria um estábulo para dragões. Então ele tira ali as ruínas do Septo da Memória e constrói o Fosso dos Dragões, tá? Só que tinha um problema aí. Porque ninguém queria trabalhar pro Rei Maegor. Porque da última vez ele matou geral. Eu vou mandar meus trabalhadores, eu vou ir lá trabalhar, projetar esse fosso aí, depois você vai me matar pra morrer junto com os segredos? Nananina. Até parece, né? Exatamente. Então todo mundo tava com medo de morrer da mesma forma como ele fez ali na Fortaleza Vermelha. Então o rei, sem outra alternativa, ele acaba sendo obrigado a usar os prisioneiros que estavam nas celas do castelo. Desculpa, precisei espirrar. Continuando. Saúde. Obrigado. E aí, em 45 depois da conquista, o rei ele precisa ir a campo de novo para enfrentar mais uma vez os teimosos remanescentes da fé militante. Essa fé militante aí passou o reinado inteiro do Maegor enchendo o saco dele, com razão, porque o Maegor era doidão. E aí a fé que já estava agonizando há muito tempo, o rei acaba vencendo, tá? Só que aí, nesse meio tempo, quem morre é a Jane Pur Bexiguenta, que era uma das líderes ali da fé militante. Exato.
Mas aí, por outro lado, né, as coisas já estão começando a ficar feias pro lado do Maegor, porque os senhores dele, né, a principal base de apoio do Maegor, eles não estavam nem um pouco satisfeitos com as crueldades que o Maegor fazia, tanto dentro como fora das batalhas. E aí, novamente em Porto Real, depois dessa nova briguinha aí com a fé militante, o rei é aconselhado a se casar novamente. E ele decide que ele vai se casar com mais 3 mulheres para triplicar as chances dele de ter filhos. E uma dessas mulheres é quem? A Rhaena, a sobrinha dele. A Rhaena estava fugida em Ilha Bela, lembra, gente? E ela tinha disfarçado as filhas, as gêmeas, pintando o cabelo delas. E tinha tentado mandar elas para um lugar seguro. Só que ela própria, ela não podia se disfarçar por causa da Doomfire, o dragão dela, um animal que era bastante bonito, inclusive, era azul claro com detalhes de prata, muito bonito. Então não é qualquer um que tem um dragão, né? Então é óbvio que ela mesma não podia se disfarçar. E aí a princesa acaba indo para Porto Real para cumprir a sua sina. E aí onde acontece o casamento triplo do rei, com Rhaena Targaryen, Jaime Westerling e Elenor Costane, as noivas de preto, porque todas elas eram viúvas, tá? Para horror ali de todo o reino. Muitas pessoas achavam que a Rhaena ia demonstrar qualquer forma de resistência ali no casamento. Só que a Tiana, muito sagaz e astuta, aparece no meio do casamento com as gêmeas Aérea, a quem a Rhaena tinha declarado ser legítima herdeira do trono, e a Raela, né, as 2 gêmeas. O rei manteve a filha mais velha como refém e mandou a outra para Vila Velha para ser criada como septã. Então ela achou que tinha conseguido esconder as meninas, mas a Tiana, muito esperta, conseguiu encontrar as garotas, tá? E aí o rei, sagaz como sempre, manteve uma ali como refém. Se você fizer alguma coisa, eu mato sua filha. E aí mandou a outra para longe, ali para Vila Velha, para ser criada como uma septã. Depois do casamento, as 2 outras mulheres do Maegor acabam dando à luz novamente, só que da mesma forma como da primeira vez, nascem natimortos deformados. E aí não é uma coisa natural, né? Alguma coisa estava acontecendo. E a Tiana acaba confessando que era ela que envenenava os herdeiros do rei. Nó. Blow mind. Que cena horrível. Gente, essa Tiana realmente é uma mulher extremamente malvada. Sabe tá vendo? que é isso? Eu falei o quê? Sabe o que é isso? Plot twist. Eita. Pega essa. Exatamente. Bom, e aí o reino inteiro já tava contra o Maegor. Todo mundo não queria mais ele, todo mundo viu, todo mundo se arrependeu de ter apoiado ele. Viu que não era coisa boa, que o cara era só um doidão mesmo. E aí, lá em Ponta Tempestade, o Lorde Rogar Baratheon proclama o Jaehaerys o rei. Por quê? Com o Aegon morto, com o Viserys morto, o Jaehaerys era o herdeiro natural. E ele estava agora sob a proteção do Lorde de Ponta Tempestade, né, o Lorde Rogar, que foi um dos primeiros dos grandes senhores a se rebelar, assim, publicamente, contra o Maegor. E aí, quando isso aconteceu, a Rhaena foge de Porto Real com a Doomfire para se juntar, né, ao irmão mais novo, de Jaehaerys. E aí, agora, a gente tem que o Maegor ficou contra 3 dragões, porque tinha a Asa Prata, tinha a Dreamfire e tinha o Vermithor contra ele, que só tinha agora o Balerion. E aí, quando numa noite ele resolve conferenciar lá com o pequeno conselho dele, né, os senhores que ainda eram leais, e aí ele foi encontrado morto por uma das rainhas dele, a Elenor Costane,
empalado no próprio trono de ferro, tinha pontas saindo pelo pescoço dele, tinha pontas saindo pelos pulsos dele, uma cena horrível de se ver. E até hoje também ninguém sabe se ele se suicidou, se foi alguma maldição que a Tiana tinha colocado sobre ele antes de morrer. Ninguém sabe como é que foi realmente. O que a gente sabe é que o Maegor morreu desse jeito aí, estranho. E é quando nós chegamos ao fim desse capítulo com essa cena aí, bem sombria. Verdade, exatamente. Mais um mistério, né? Mais um mistério. E finalmente acabamos esse capítulo gigantesco, né? Tivemos aí que separar em 2 vezes e mesmo assim ficaram episódios muito grandes, né? Mas muito legal, capítulo excelente. Um dos meus preferidos, como eu disse lá no começo. Gente, o roteiro teve 10 páginas, vocês não têm noção. Muito grande esse capítulo, mas realmente muito legal de ler. Então a gente conheceu os filhos do dragão, o rei Aenys e o rei Maegor, os dois, um terror, né? O reinado dos dois foi horrível, cada um à sua maneira. O Aenys era um cara legal, mas, né, sem nenhuma força de vontade. E o Maegor, ao contrário, um cara inflexível, um cara cruel. Muitas guerras causadas pela morte do Aegon, né, e pela incapacidade dos filhos dele de conterem tudo, de governarem bem. Não tiveram bons conselheiros também, porque se tivessem tido, talvez conseguissem fazer alguma coisa. Enfim, vai começar no próximo capítulo o reinado do Jaehaerys. Esse sim, meu preferido, como já venho falando há muito tempo. Vai reinar em paz durante muitos e muitos anos, mais de 5 décadas. A gente vai conhecer esse reinado dele aí no próximo capítulo. Então é isso. A gente fica por aqui. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de nos seguir nas redes e de mandar os e-mails. Entre em contato aí com a gente. A gente vai ficar muito feliz de responder vocês. Isso, Gisele, obrigada por mais esse episódio. Obrigado, Flávia. Obrigado, galera. E até daqui a 15 dias. Até mais. Tchau, tchau.